Olá, o Pauta Especial está no ar e no programa de hoje nós vamos conversar sobre o aumento do número de casos de sífilis e também do crescente abandono do tratamento da doença. Vamos falar também sobre a luta contra a violência contra a mulher, bandeira que tem sido intensificada pelo mundo. Aqui em Alagoas, o Ministério Público tem sido um dos responsáveis por ajudar a debater e combater a prática criminosa. A gente conta todos os detalhes agora no Pauta Especial, que já está no ar. Nos últimos 3 anos, o estado de Alagoas registrou mais de 3.800 casos de sífilis. Além do aumento de casos, outro número chama atenção e preocupa: a taxa de abandono do tratamento da doença. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar com Sandra Gomes, coordenadora do Programa de Combate às DSTs. Sandra, a gente tem ouvido falar, né, a imprensa está propagando, que há uma descontinuidade do tratamento em torno de 20%. Isso é alarmante, mas me parece que não é a realidade da situação. Olá, Miguel. Na verdade, nós temos uma taxa de abandono em relação ao HIV, que ela gira em torno de 10% a 20% a depender dos serviços. Nós temos 3 serviços para referência do tratamento do HIV aqui em Alagoas. Em relação à sífilis, o chamamento que nós fazemos é que as pessoas busquem o seu diagnóstico, que hoje ele é feito através de uma punção digital, que é o teste rápido, ou seja, apenas um furinho na ponta do dedo, só que ele é um teste de triagem. A partir do momento que esse teste dá reagente, ou seja, positivo, a pessoa precisa buscar o laboratório, nós já fazemos esse encaminhamento para fazer o exame de VDRL quantitativo. E aí esse exame sim fará o diagnóstico, inclusive o teste rápido, ele que é o primeiro, né, que é na pontinha do dedo, ele é um teste muito sensível, então ele pode também marcar uma cicatriz, ou seja, a pessoa se infectou pela sífilis há meses ou até anos atrás, fez o tratamento, curou, porque a gente precisa lembrar que é uma doença que ela é curável, mas o exame sempre vai dar positivo, ele vê a cicatriz. E o segundo exame, ele vai afirmar se a pessoa está infectada novamente ou se é apenas uma cicatriz. Então, a pessoa precisa fazer adesão, na verdade, a esse segundo exame também. E revelar a consciência nele de que, uma vez testado e aprovado, ele vai ter cuidado para a vida inteira. A incidência da doença traz maiores sequelas? Ela vem num quadro muito pior? Olha, a sífilis ela é uma doença curável, né? Na verdade, qual é a diferença básica, digamos assim, da sífilis e do HIV? A pessoa portadora do vírus HIV, ela fará o tratamento durante a vida inteira. A pessoa portadora da sífilis, que é uma infecção pela bactéria Treponema pallidum, o que é que ela vai fazer? Ela vai fazer o segundo exame, que é esse do laboratório, e o tratamento de primeira linha é a penicilina benzatina, a famosa bezetacil. Claro que para as pessoas que têm problemas de alergia, há uma segunda opção de tratamento. Essa pessoa vai tomar as doses da bezetacil e ela vai ficar curada. Então, assim, é importante a gente lembrar, inclusive, que o Ministério da Saúde esse ano está com a campanha Sífilis Não, teste, trate, cure. A gente precisa que essas pessoas busquem o serviço de saúde. Em relação ao que você questiona, dos sintomas, isso também é algo que a gente precisa chamar a atenção. Por que as pessoas não têm procurado, porque as pessoas negligenciam essa doença? Porque essa doença, ela passa por uma grande fase assintomática, ou seja, o que é que acontece após uma infecção por sífilis? A pessoa pode ou não apresentar algum carocinho, alguma alteração na região genital, que pode ou não ter alguma secreção com ou sem odor, e depois isso desaparece. Muitas vezes as pessoas, até ao se tocarem, ao tomar um banho, não têm o hábito de
se explorarem, digamos assim, né? Se tocarem para ver como é que estão. Esse autoexame é importante, porque essa feridinha, esse carocinho, isso pode ser muito discreto e isso desaparece. Qual é a tendência? Se eu não sinto nada, eu não tenho nada. Só que aí ela entra no período de latência, ou seja, ela vai ficar ali guardadinha e após meses ou anos, essas pessoas começam a apresentar alterações, algumas lesões na palma da mão, na planta do pé, manchas no corpo e, se evoluir, pode inclusive causar cegueira, problemas cardíacos, demência. Então, o que é que a gente vê com isso? Que é uma doença facílima de ser tratada, facílima de ser curada, mas se ela progride, ela pode inclusive levar a óbito. E fácil de ser identificada também. Exatamente. Né? Apenas o furinho na ponta do dedo, esse teste fica pronto em 30 minutos. Inclusive a CESAL esse ano, nós estamos no mês de outubro, que é o mês de alusão às ações em relação ao combate à sífilis. Nós estamos trabalhando, Miguel, principalmente com a sífilis em gestante e em crianças, pela transmissão vertical. A gente lembra que essa mamãe precisa fazer todos os exames e consultas de pré-natal. O exame da sífilis compõe esse calendário de exames e essa mãe, se infectada, durante a gestação, ela pode passar para o bebê e esse feto ele pode nem se desenvolver e, caso se desenvolva, essa criança pode nascer com problemas oculares, ósseos. Então, assim, realmente precisa haver essa prevenção. É uma doença que tem um certo saudosismo pelo período da evolução dela, que matou muita gente no Brasil e no mundo, principalmente no Brasil. É a época do romantismo, grandes escritores tiveram tuberculose, sífilis, né? E negligenciada por muito tempo, apesar de terem contornado a situação, ter achado a cura, o teste, as pessoas parecem que não acreditam que ela é letal e pode matar. Como é que se pega sífilis? Como é que a pessoa não adquire, porque ninguém compra sífilis, né? Mas como é que ela é contagiada? Isso, essa infecção ela ocorre por via sexual. Ou uma mulher infectada, durante a gestação ou parto, ela pode passar para o bebê. O que é que a gente chama a atenção? Eu costumo dizer que nós somos de uma cultura e de um costume até muito do visual. E nós estamos falando de uma doença que a pessoa pode ficar meses ou anos sem apresentar nenhum sintoma. Então, qual é a tendência? Não busca fazer o exame. Então, o que a gente orienta é que, se houve relação sexual alguma vez na tua vida sem preservativo, procura fazer o exame, porque você pode não ter sintoma algum e estar com essa infecção. Que, como você disse, é uma doença secular, né? Nós temos avanços aí na área da saúde, mas infelizmente, até pelo não uso ainda do preservativo por algumas pessoas, essa doença ela vem sim se propagando e muito. E é uma doença prevenível, né? Exatamente. É muito comum as pessoas afirmarem que usam o preservativo e quando a gente questiona, sempre ou às vezes, e a gente precisa lembrar que precisa ser sempre, né? Porque a partir do momento, claro, então se fosse assim ninguém ia mais, eu até brinco, né? Gerar bebês. Não é isso, não é que você nunca mais vai ter uma atividade sexual sem preservativo. Mas hoje, a partir do momento que duas pessoas decidem não usarem o preservativo, elas precisam antes conhecer sua condição sorológica para assim evitar uma infecção. E como é que o casal deve proceder? Olha, esses exames eles estão disponíveis nas unidades de saúde da rede básica. Geralmente as unidades elas abrem um dia por semana para realizar os testes rápidos. E os centros de referência aqui em Maceió são o Bloco I do Pan Salgadinho, funciona manhã e tarde, de segunda a sexta, e também o centro de testagem do Hospital Universitário. É preciso ter uma indicação médica, ele passar Não, é uma demanda antes, espontânea. Ambulatorial. Não. Que é um facilitador também, né? A pessoa apenas leva um documento com foto, cartão SUS e informa o CEP da residência, ou leva um comprovante de residência e ela vai ter acesso a todas as orientações pelo psicólogo, assistente social ou enfermeiro. E a partir daí ela vai poder se submeter aos exames de HIV, hepatite B e C e de sífilis. Essa rede está preparada? Porque às vezes você passa numa situação dessa e se sente constrangido com a primeira pergunta.
né? E aí você retruca e diz, não vou, não quero mais fazer, eu vou correr esse risco. Mas é um tempo, né? Um interstício de tempo que é muito perigoso, né? Essa dúvida do fazer ou não fazer. Isso, as pessoas, infelizmente, ainda, algumas pensam assim, né? Pelo medo do resultado. Esse medo a gente percebe que ele é mais em relação ao HIV, até por se tratar, a AIDS, no caso, se tratar de uma doença crônica. Mas o que é que a gente alerta a população? Se você está infectado, seja pela bactéria da sífilis ou os vírus de hepatite B e C e HIV, ou HIV, e você não busca o seu diagnóstico, você não vai ter chance nenhuma de se tratar e de levar uma vida o mais equilibrada possível. Se você busca conhecer tua condição sorológica e você vai a partir daí ser tratado, você pode levar uma vida o mais tranquila possível. E em relação à sífilis, eu gosto de ratificar. Tem cura. Tem tratamento, tem cura, são apenas algumas doses, né, da penicilina benzatina, da mais conhecida benzetacil, ou para quem é alérgico, um tratamento de segunda linha, um tratamento super fácil, super acessível, que você vai estar se protegendo sua parceria, no caso de uma mamãe, protegendo seu bebê ainda na gestação. Então, o apelo que nós fazemos, Miguel, é que as pessoas busquem conhecer sua condição sorológica. A gente sabe que a questão de saúde, né, é uma questão muito social também, né, que as pessoas não têm recursos para e nem a rede está preparada para atender essa demanda. A gente tem hospitais, a gente tem Pan Salgadinho, ambulatório, mas tem muita demanda. É importante salientar que é uma doença democrática que atinge todas as camadas sociais ou alguma camada social é mais atingida? Olha, hoje nós temos um panorama bem disseminado em todas as classes sociais, né? Em relação ao tratamento, esse tratamento ele está garantido na rede SUS. Nós não temos, o Brasil ele vivenciou há mais ou menos um ano a falta realmente da penicilina benzatina, mas isso foi uma questão que o Ministério passou por uma dificuldade grande em relação a fornecedores, a matéria-prima no país, mas há mais de um ano isso está solucionado. Então, assim, a rede está preparada, a medicação está disponível, nós não temos falta ou escassez de exames. Então, assim, o que precisa é que as pessoas busquem um serviço de saúde. E como você bem falou, não vai precisar nem fazer agendamento, é uma demanda espontânea. Restrição alimentar, isso é um elemento complicador, ou uma alimentação acompanhada por um nutricionista pode ajudar no tratamento? Olha, em relação à sífilis, isso não vai ter interferência. Quando a pessoa é portadora do HIV e ela toma os antirretrovirais, aí nós temos uma nutricionista no serviço, porque como qualquer medicação pode ter efeitos cruzados. A exemplo de uma medicação mais gordurosa, que com aquele medicamento possa causar alguma dificuldade àquele organismo. Mas em relação à sífilis, o tratamento é super tranquilo e rápido. Vamos repetir os endereços, aonde as pessoas podem procurar se teve uma conduta, né, de risco, aonde deve procurar? Em Maceió, nós temos 2 centros de testagem e aconselhamento, que é o Centro de Testagem no Hospital Universitário e no Bloco I do Pan Salgadinho. Nesses centros de referência, nós temos o atendimento manhã e tarde, de segunda a sexta-feira. Nos municípios de Alagoas e na capital, nós temos as unidades de saúde realizando esses exames. E nas unidades, eles são muito voltados para a gestante e para os seus parceiros. Geralmente, as unidades, elas escolhem, através de sua demanda, um dia por semana para realizarem esses exames. E tanto o município de Maceió, quanto o município de Arapiraca, e também desde abril, nós temos um projeto na CESAL, nós realizamos testagens itinerantes. E a gente vem fazendo, Miguel, em relação a esse projeto da CESAL, nós estamos fazendo uma pesquisa, e uma das variáveis é a primeira vez que você acessa esses exames, e nós estamos com mais de 60% das pessoas que estão aderindo aos exames, porque nós estamos indo às ruas nessas ações extramuro. Então, assim, é muito importante que as pessoas busquem essas oportunidades, né? Geralmente nós estamos em bairros periféricos, nos shoppings, em supermercados. Nós estamos tentando
abranger, né, toda camada mesmo econômica e social. Conversamos com Sandra Gomes, ela é coordenadora do Programa de Combate às DSTs. Muito obrigado pela entrevista. Muito agradecida em nome da CESAL. No próximo bloco, a gente conversa sobre a violência contra a mulher, como o Ministério Público Estadual vem combatendo esta prática.